Oi, pessoal, voltamos dos intervalos. Vamos falar aqui nesse segundo vídeo sobre o sistema urinário humano, tá? Então, para a gente começar, muito importante a gente saber os órgãos, as estruturas que participam do sistema. Então, eu vou riscando aqui para vocês para a gente observar essas estruturas, esses órgãos aqui. Nós temos então a participação de 2 rins, tá? Nesses rins, como vocês podem ver, tem uma estrutura aqui em cima que é uma glândula, tá? São as glândulas sudoríparas. É legal vocês prestarem atenção nisso, porque quando a gente chegar lá em sistema endócrino, para falar de hormônios, vocês vão acabar lembrando de alguns conceitos dos sistemas que a gente falou. Então, aqui no rim, em cima do rim, a gente tem essa glândula que é responsável pela produção do hormônio suprarrenal, que mais para frente a gente vai abordar isso, tá? Então, só um comentário. Então, aqui nós temos 2 rins, nós temos 2 canais, são esses canais aqui, ó, que ligam o rim até a bexiga, tá? Que liga os rins até a bexiga, né? Esses canais, eles são chamados de ureter. Ureter, no plural, ureteres, tá? Não é útero, por favor. E aqui a gente tem a bexiga, né? Que é um músculo, uma musculatura lisa, que faz aí o armazenamento de urina, guarda por um tempo e depois essa urina é liberada pela uretra. Simples assim, não é complicado. E a gente tem aí a participação de artérias e veias, né? Que vai ser responsável pela entrada de sangue no rim, ele vai filtrar, tá? Vai reabsorver algumas substâncias e vai liberar, eliminar aí substâncias que não são necessárias no nosso corpo, produzindo na urina. Então, o rim, pessoal, ele tem 3 funções importantes e essenciais. A filtração, ele vai filtrar, vai reabsorver o que tem algumas coisas no sangue ainda, que o sangue ele tá passando ali no rim, né? Ele vai filtrar, ou seja, o que não precisa vai continuar passando pelo tubo, tá? Para poder formar urina. E o que precisa ainda, por exemplo, água, alguns íons, aminoácidos, são reabsorvidos de volta lá pelos capilares para voltar para o corpo. E, por último, a eliminação, que é a eliminação da urina, né? Bom, só um comentário aqui, pessoal. A bexiga, né, das meninas, elas têm o canal da uretra bem pequenininho, pequenininho que eu digo assim, comparada com dos meninos, tá? O canal da uretra dos meninos, ó, então essa aqui é a minha bexiga, e o canal da uretra dos meninos é maior. Por quê? Porque a uretra dos meninos, que é esse canal por onde sai o xixi, ele percorre o corpo do pênis dos meninos. Então é um canal maior. Isso explica o porquê não é tão comum nos meninos infecção urinária, enquanto nas meninas é bem comum, né? O canal da uretra ser menor, né, possibilita a transição mais fácil de bactérias. Então, as bactérias conseguem ali, né, através do órgão genital das meninas, penetrar pela uretra e já chegar na bexiga. Então, o percurso é bem curto. Já nos meninos, o percurso é maior, o canal da uretra é maior, tá? Então, isso aí explica um pouco sobre infecção urinária que a gente pode abordar na nossa live. Então é isso, pessoal. 2 rins, 2 ureteres, que são os canais que ligam os rins até a bexiga, levando lá a urina. A urina fica armazenada na bexiga e sai pela uretra, tá? Por esse canal. Lembrando, pessoal, que nas meninas a uretra não é a mesma coisa que vagina, pelo amor de Deus. Vagina é o orifício, a abertura por onde sai menstruação e tem relação sexual e possivelmente a pessoa pode ter um filho. A uretra é um buraquinho um pouco mais acima, na região da vulva, por onde sai xixi, tá? Então, as meninas têm um buraquinho específico para fazer xixi. Os meninos não, né? É o mesmo orifício ali na glande do pênis, para o xixi também é para eliminação de sêmen, de espermatozoides. Então, eles usam o mesmo canal, tanto para reprodução quanto para excreção. Bom, aqui nesse segundo slide eu coloquei para vocês uma imagem do rim para a gente poder entender aí mais ou menos a anatomia, né, as regiões internas do rim. Não vou me prolongar muito nessa parte não, porque o mais interessante e principal está por vir no próximo slide. Então, aqui a gente tem
essa região aqui superficial que a gente chama de córtex renal, tá? As estruturas aqui do meio, ó, a parte do meio mesmo do rim, a gente chama de medula renal. A palavra medula é de meio mesmo, tá? Essas estruturas aqui, ó, são chamadas de pirâmide renal, tá? E entre as pirâmides renal, a gente tem a coluna renal. Lembrando que o sangue, pessoal, ele sai lá do nosso coração, né? Ó, meu coração, meu Deus. O sangue sai do nosso coração. Aqui, melhorou. E ele é encaminhado lá, lembra, pela artéria aorta, para distribuir para todo o corpo? Aí dessa artéria aorta, a gente vai ter aqui a entrada de sangue pela artéria renal. Então, o sangue vindo do coração, ele entra pela artéria renal, tá? E essa artéria, ela vai se ramificar em vasos mais finos, que são as arteríolas, que eu já explico para vocês. E aqui nos rins vai ter uma estrutura chamada néfron, que vai fazer a filtração desse sangue. Esse sangue, pessoal, ele vai ser filtrado. As substâncias que não são boas, não são necessárias no nosso corpo para formar urina, ela vai ser conduzida por esse canal chamado pelve renal, tá? E aí essa pelve renal ela já vai se ligar com o ureter e vai armazenar na bexiga o xixi. E o que pode ser reabsorvido pelo nosso corpo é conduzido aqui pela veia renal, voltando lá para o nosso coração, tá? E para ser bombeado, vai participar do sistema circulatório. Então, é importante aqui a gente saber que o sangue ele entra pela artéria renal, chega até os nossos rins, acontece a filtração, vai acontecer a reabsorção e essa reabsorção desse sangue volta pela veia. E aí a urina, ela vai ser conduzida por essa estrutura chamada pelve renal. Então vamos dar um zoom na imagem, ou seja, naquela estrutura que eu falei para vocês chamada néfron, que tá aqui em cima, ó, tá? Aqui dentro do rim, nós temos milhares de néfrons dentro dos rins. São estruturas, são túbulos que conseguem fazer toda essa parte de filtração, tá? E reabsorção. Então, vamos lá. Dá um zoom aqui na imagem, tá? Pessoal, isso aqui é o néfron, ou seja, é uma estrutura interna do rim. Então, pensa aí para vocês compararem lá no pulmão. Os pulmões, eles têm lá nas terminações dos bronquíolos os alvéolos, que vocês viram que são saquinhos, bolsas, né? Sacos de ar, que fazem lá a hematose, a troca de gás, certo? Da mesma maneira que dentro dos pulmões tem os alvéolos, aqui dentro dos rins tem os néfrons, tá? Então, esse desenho todinho aqui tá representando os néfrons, que são estruturas principais e responsáveis dentro do rim por fazer todo o processo de filtração. Então, como eu falei para vocês, ó, vou fazer aqui em caminho verde. O sangue chega do coração através dessa artéria renal. Olha só, o tanto de sangue tá vindo, como que o sangue entra no rim? Pela artéria renal. Essa artéria renal, ela se ramifica em um vaso sanguíneo de menor calibre chamado artéria aferente. Essa artéria aferente, ela vai se ramificar em capilares cada vez mais finos, chamados de glômeros, tá? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Chamada de glômeros. Então, ó, de novo, o sangue chega nos rins através da artéria renal. A artéria renal se ramifica em um capilar menor que eu digo mais fino, né? Vai se ramificando em cada vez vasos sanguíneos de menor calibre, mais fino, chamado arteríola aferente. Essa arteríola aferente, ela se ramifica em capilares mais finos ainda. Essa ramificação vai formar os capilares envelopados, né? Na verdade, a gente chama enovelados, que são os glômeros, tá? Os glomérulos. E esses glomérulos, pessoal, eles estão dentro de uma cápsula, ó. Essa é a cápsula. Eu vou apagar aqui todo o meu desenho para vocês conseguirem ver a cápsula, que é uma estrutura onde ficam os glomérulos, ou seja, os capilares mais finos provenientes das arteríolas aferentes. Tá, aí esse sangue, ele vai passar por um processo inicial aqui, deixa eu mudar a cor. E aí esses capilares, pessoal, eles vão ser divididos em arteríolas eferentes,
tá? À medida que vai se ramificando, ó, vai tendo várias ramificações aqui, a gente vai ter aí a formação dos capilares chamados peritubulares. Os peritubulares são capilares que ficam todos ao redor dos túbulos dos néfrons. Por quê? O néfron, ele é esse tubo aqui em amarelinho, tá? Todo esse tubo aqui, ó, que eu tô percorrendo com a canetinha, é o néfron. Ou seja, é o tubo onde vai passar o sangue, né, sendo filtrado, boa parte é absorvida, ou seja, vai lá para os capilares, até aqui no final a gente tem a formação da urina, tá? Então, como esses capilares aqui, eles estão sendo ramificados e percorrendo ao redor dos túbulos do néfron, a gente chama eles de capilares peritubulares, tá? Bom, então aí o sangue, ele entra pela artéria renal, ramifica em artéria aferente. Essas artérias aferentes se ramificam cada vez em capilares, né? Ou seja, em vasos mais finos que a gente chama de glomérulos. Esses glomérulos vão se ramificar aqui em arteríolas eferentes. Essas arteríolas eferentes vão se ramificar em cada vez em outros vasos sanguíneos chamados de capilares peritubulares. Eu sei que é muito nome, tá? E aí esses capilares eles vão se encontrando aqui até a formação das veias, na verdade das vênulas, até formar a veia, tá? Onde acontece a saída de sangue para ir lá para o coração e fazer todo o processo inverso, tá? Sai do coração, entra pela artéria, passa por todo esse caminho. Ou seja, o que eu tô mostrando aqui para vocês é que existe capilares, ou seja, vasos sanguíneos que percorrem aí ao redor do túbulo dos rins, né? Ou seja, o túbulo que a gente chama de néfrons, tá? Então, vamos entender aqui como vai acontecer toda a parte de filtração, reabsorção e excreção. Então, a gente vai usar esse outro slide aqui para vocês entenderem como vai acontecer a formação da urina, ó. Então, de novo, lá, o sangue entrou pela artéria renal, certo? Essa artéria renal se ramificou em arteríola aferente, a arteríola eferente se ramificou em arteríolas dos glômeros, né? Que a gente chama de glomerular, tá? Aqui, pessoal, olha só, existe uma cápsula, certo? O que que acontece? Vocês estudaram lá em sistema circulatório que as artérias, né, elas são de maior calibre, mais espessas e elas são vasos sanguíneos que apresentam bastante, uma alta pressão, certo? Porque é um sangue que tá vindo do coração, então a pressão é mais intensa do que o sangue, ou seja, o sangue que percorre as veias que está sendo encaminhado para o coração. Então, esse sangue que está vindo do coração para chegar no rim, ele está vindo com uma alta pressão. Esse sangue que está dentro aqui desses capilares, por apresentar essa alta pressão, ele acaba extravasando. O que é extravasando? Ele acaba saindo dos vasos sanguíneos e ficando aqui dentro dessa cápsula glomerular. Então, como a gente tem ali o extravamento, ou seja, a saída de sangue pelas artérias devido à alta pressão, não é que rompe, tá? Acontece a saída de sangue e fica ali preenchida, ou seja, fica ali retida na cápsula glomerular. Essa cápsula vai começar a acontecer aí o processo de filtração. O sangue que tá ali presente, pessoal, a gente chama de filtrado. Por quê? Porque não é um sangue puro. Quando eu digo puro assim, com todas as coisas, né? Com as células, com os elementos figurados, com todas as proteínas. Até porque, por exemplo, proteínas são, na verdade, proteínas são estruturas grandes que não vão conseguir extravasar, ou seja, sair do capilar. Então, ali a gente tem parte do sangue, tá? Que a gente chama de filtrado, ou seja, uma porção de sangue que vai passar pelo tubo. Então, se vocês repararem, essa cápsula glomerular, ela vai encaminhar esse sangue filtrado por todos esses túbulos aqui do néfron. E aí, aonde a gente vai conseguir ver o sangue sendo filtrado, tá? Então, vamos lá
para o filtrado, ou seja, o sangue que vai percorrer o túbulo. A gente tem aqui, então, essa porção aqui, ó, filtrado glomerular, que é justamente esse sangue extravasado dos capilares que eu falei para vocês. E aí, ele vai passar por esse túbulo aqui, por essa primeira parte que a gente chama de túbulo contorcido proximal. Por que proximal? Porque tá próximo da cápsula glomerular. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui, boa parte do sangue vai ser a gente tem a filtração e boa parte de algumas coisas que estão ali presentes no sangue é reabsorvido, ou seja, volta para o capilar. Lembra lá que na imagem de cima, né, a gente tem aqui os capilares, ó. Então, eu tô aqui nessa parte, ó, túbulo contorcido proximal. Olha os capilares aqui, todos enroladinhos no túbulo. Ou seja, o sangue tá passando aqui. O sangue tá passando. O que for de substância boa, substância que eu ainda preciso para o meu corpo, é reabsorvido por esses capilares, tá? Então, aqui a gente consegue absorver no túbulo contorcido proximal glicose, aminoácidos e sais. Bom, se eu tô tendo aqui a saída do túbulo dessas substâncias, o meu capilar, ó, vou tentar desenhar aqui os capilares. O capilar, ele vai estar bem concentrado em relação ao túbulo. Lembrem-se sempre que a água é uma substância que o transporte dela, ou seja, a movimentação dela se dá do meio menos concentrado para o mais concentrado. Bom, se saiu glicose, aminoácido e sais do túbulo contorcido proximal para o capilar, o capilar está mais concentrado. Logo, a água também acaba saindo do túbulo contorcido proximal para o capilar. Então, essa água que está sendo liberada aqui, a gente fala que é um processo osmótico. A água acaba saindo por osmose devido à diferença de concentração entre o túbulo do néfron e os capilares. Continuando aqui, né, a gente tem uma outra parte do néfron, ele é dividido em várias regiões, que a gente chama de alça de Henle, tá? É essa alça aqui. Aqui a gente vai ter, de novo, né, a saída de água por osmose, e a gente tem aqui a absorção de sais, né, também a saída de sais. Se a gente for caminhando aqui pelo túbulo dos néfrons, a gente vai ter uma outra porção que se chama túbulo contorcido distal, ou seja, porque está distante lá da cápsula, tá? Então, até agora vocês viram 3, não é difícil, parece que é, mas não é. O túbulo contorcido proximal, que vai ter essa primeira parte aqui de filtração e reabsorção, certo? Na verdade, a filtração a grande parte da filtração acontece aqui, tá? Filtrado do glomerular. Então, aqui a gente tem a reabsorção, isso aqui volta para o nosso corpo, né? Capturado ali pelos capilares de glicose, aminoácidos e sais. Acaba saindo água também por osmose, devido à diferença de concentração. Depois, vocês viram aqui a alça de Henle, que vai ter absorção de água e de sais. E, por fim, pessoal, a gente tem mais um túbulo aqui, que é o túbulo contorcido, que é todo torcido mesmo, distal, tá? Distante. Aqui a gente vai ter absorção de íons, tá? De água e de sais. Então, se a gente tá reabsorvendo tudo aqui, vai chegar somente aqui a formação da urina. Olha só a urina, tá? Então, esse sangue, ele vai filtrando, né? Reabsorvendo substâncias, reabsorvendo água para você não ficar desidratado, reabsorvendo aminoácidos, sais, íons para você conseguir ter aí um bom funcionamento do seu corpo. Lembrando que, por exemplo, o cálcio, né? O sódio são íons que vão ajudar na contração da sua musculatura, na fortificação dos ossos, enfim. Então, tudo isso que está presente no sangue acaba sendo reabsorvido e só vai restando ali no final, chegando nesse túbulo coletor, a formação da urina, que é composta de água, né? Não é toda a água que foi reabsorvida. Uma porção de água continua ali até o final, sais, alguns ácidos e principalmente a ureia, que é um composto nitrogenado que a gente falou lá no primeiro vídeo, tá? Então, é mais ou menos esse processo aqui que acontece dentro dos rins, tá? O néfron, então, é uma estrutura dentro do rim que vai fazer essas 3 partes: filtração, reabsorção e excreção. Uma parte aqui importante para a gente falar
é a presença de dois hormônios muito importantes. Um deles é chamado ADH, que é o antidiurético, e a aldosterona, tá? São esses dois hormônios aí que vão participar no sistema excretor. A gente vai falar, eu vou falar só de um aqui, a gente fala do outro na live, para não ficar tão extenso. O ADH, pessoal, o hormônio antidiurético, ele é produzido lá no hipotálamo, que é uma estrutura que está lá no seu encéfalo, lá na sua cabeça, e ele é secretado, ou seja, liberado pela hipófise. Vocês também vão estudar o que é hipófise, na verdade, neurohipófise, lá em sistema nervoso. Então, pensa que é uma glândula que está ali no seu encéfalo, na sua cabeça. Esse hormônio é uma substância química que vai atuar aqui, tá? Principalmente nessa parte do túbulo contorcido distal. Qual é a função dele? Reabsorver água para o corpo. Então, por que qual é a explicação da gente não ficar fazendo xixi toda hora? Porque o volume de água, ele é reduzido, ou seja, ele é reabsorvido graças a esse hormônio. Então, se a gente fosse, sei lá, se não tivesse esse hormônio, a gente faria, sei lá, 2 litros de xixi por dia. Com a participação desse hormônio, a gente deve fazer, sei lá, 1 litro de xixi por dia. Por quê? Porque ele consegue reabsorver água para voltar água para o seu corpo. Uma coisa interessante é que esse hormônio ele não funciona com a presença de álcool. Então, se você fizer ingestão de bebida alcoólica, esse hormônio não vai funcionar. Esse hormônio não funcionando, não tem reabsorção de água. Aí a explicação por que a pessoa, quando bebe no outro dia não, né? Algumas horas depois fica fazendo xixi toda hora, porque o álcool inibe o ADH, que é esse hormônio. Se esse hormônio tem a função de reabsorver água. Bom, não tá mais reabsorvendo a água fica saindo ali na forma de urina, tá? A gente vai desenrolar um pouco mais essa aula lá na live, beleza, pessoal? Então, até a próxima.